Olá, eu sou Andréia Tomé, psicóloga, e essa semana, devido a uma postagem que eu fiz no Instagram falando da correria do nosso dia a dia, as pessoas têm me questionado muito, né, que é fundamental, como é que a gente vive sem trabalhar, sem ter um monte de afazeres para dar conta de manter o nosso padrão de vida e tal. Então eu queria falar um pouquinho com vocês sobre isso, né. Na verdade, eu hoje tenho um ritmo de vida um pouco diferente, mas eu me permito fazer mais pausas, mas eu não fui sempre assim. Aqui na minha cidade, por exemplo, tem um shopping e lá tem duas agências bancárias, cada uma em um piso diferente e relativamente distante uma da outra. Há um tempo, há uns 20 anos atrás, eu me lembro que às vezes eu ia fazer serviço de banco nesse shopping e eu saía de uma agência de banco para outra e não olhava nem as vitrines, porque eu achava que eu estava ali trabalhando, então eu não podia me dar a esse luxo, né? E aí um dia, voltando para minha cidade, passando pela BR, eu me lembro que meu ex-marido parou o carro assim no meio do caminho e eu disse: o que aconteceu? Ele falou assim: não, vamos parar aqui pra gente ver o avião descer. E eu disse: mas como assim? Né? E ele falou assim: não, eu gosto muito de ver aviões descendo. Toda vez que eu tô passando aqui que tem um avião descendo, eu paro para olhar. E aquilo para mim foi como se fosse um soco na minha cara, que eu disse: caramba, então a gente pode parar para fazer outras coisas que não seja o estritamente necessário, o que está programado. E eu comecei a questionar muito a minha vida e as minhas prioridades. E comecei a ver que para ele era ver o avião descer, mas que cada um tem coisinhas que gosta de fazer no dia a dia e que não faz. Porque a gente acha que isso é coisa de vagabundo, o que vão pensar de mim, eu não sou uma pessoa séria, não estou sendo responsável. E, na verdade, isso são crenças que a gente cria na nossa cabeça por ter ouvido falar por familiares, por professores ou por chefes, mas que não correspondem à realidade. Porque o nosso cérebro e o nosso corpo, eles não foram feitos para não parar nunca, né? Como hoje o ritmo de vida exige. A gente quer produzir, trabalhar, fazer exercício, falar com os amigos, navegar na internet e fazer tudo o tempo todo, o tempo todo, o tempo todo. E, na verdade, se a gente pensar no ritmo de vida dos nossos avós, que podiam, no final da tarde, pôr a cadeira de balanço na varanda e bater um papo, é uma diferença absurda, né, do que a gente passa. Fora trânsito, fora todos os estresses que a vida moderna nos acarreta. Então, eu sei que todo mundo precisa trabalhar, às vezes conciliar trabalho com estudo, às vezes conciliar 2, 3 jornadas de trabalho, e isso é pesado para todo mundo, mas eu não digo que é isso que a gente deva abrir mão, mas inserir, tentar inserir no nosso dia a dia pequenos oásis, né? Por exemplo, você está descendo do carro e está tocando uma música que você gosta muito, termina de ouvir a música. Ela vai durar no máximo 1 minuto, 2. Isso não vai fazer tanta diferença assim na sua vida, né? Se você está querendo ligar para uma pessoa que você gosta muito e fica adiando sempre, liga a hora que chegar em casa, né? Ao invés de ir direto para a TV, ao invés de ir direto para a internet, liga para essa pessoa querida, conversa com ela, senta com teu filho. E aí, filho, o que você está vendo? O que você está jogando? O que você está assistindo na televisão? Como é que está na escola e seus amigos? Porque, na verdade, a gente se cerca de um monte de afazeres, mas vai perdendo a essência, porque a gente não está presente no que está fazendo. A gente está aqui hoje pensando no amanhã. E esse viver no futuro, que a gente nem sabe se vai chegar, porque é incerto, é o que gera ansiedade, que é um dos grandes males da nossa sociedade ocidental hoje em dia. É a queixa que eu mais escuto no consultório, que eu mais escuto nos lugares que eu vou. Ah, eu vivo ansioso, eu fico ansioso com prova, eu fico ansioso com trabalho, eu fico ansioso com um monte de coisa, até com férias. Quando estamos se aproximando das minhas férias ou a minha folga, eu fico ansioso. Por quê? Porque a gente está vivendo no futuro e não tem necessidade disso. Vamos tentar viver mais no presente? Vamos tentar estar presente na nossa vida
e cuidar um pouquinho mais de nós? É isso. Obrigada.